Nesse momento de pandemia e medidas de isolamento, muito da esperança para manter as engrenagens da economia girando vem das iniciativas federais. E a Caixa Econômica é peça central nesse mecanismo para fazer o recurso chegar às pessoas e às empresas que mais precisam. Por isso, a gente entrevista agora o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Pedro, bem-vindo ao Invest News. Obrigado por aceitar o nosso convite. Um grande abraço, Doni. É um prazer aqui. E certamente nós, o Banco de todos os brasileiros, estamos aqui sempre, agradecemos esse espaço para conversar, tirar dúvidas e falar um pouco sobre a nossa estratégia para vocês e todos os telespectadores, os assinantes que vocês conversam. Muito obrigado. Pedro, participam também dessa conversa o Samidana, economista e head de conteúdo do Invest News, e a Caterine Rivas, jornalista e repórter do nosso site investnews.com.br. Eu começo te perguntando o seguinte: eu tenho falado bastante nesses últimos dias com vários empresários de grande visibilidade no Brasil, de grande importância, que tocam empresas muito importantes para o país. E vários deles reclamam da falta de previsibilidade, de cenário. O que acontece? Todo executivo, toda empresa, todo empreendedor tem que trabalhar com cenário para fazer a gestão de caixa, avaliar a necessidade eventual de ajuste na estratégia, na equipe. Qual é a projeção, qual é o cenário base que vocês estão usando, do ponto de vista de duração da pandemia, retorno à normalidade, flexibilidade, flexibilização das medidas de isolamento? Ótima pergunta. A Caixa tem um foco muito claro naquilo que nós temos vantagem comparativa. Crédito imobiliário, serviços sociais, como auxílio emergencial, os créditos pessoais, em especial microcrédito, a parte de consignado. Então, e um pouco de infraestrutura ligado a saneamento. Esses são os 4 pilares. Dado isso, o que eu posso te dizer é que nós esperamos uma volta à normalidade em pouco tempo, do ponto de vista de voltar ao trabalho. Lembrando que 35 mil funcionários da Caixa Econômica Federal estão trabalhando de segunda a sábado, de 8 da manhã às 2 da tarde nas agências. Nós estamos pagando hoje 8 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas por mês. Então, o que a gente está vendo é uma demanda muito grande das pessoas por voltar a ter a atividade. Então, objetivamente, nós não estamos focando nas grandes empresas, porque entendemos que existem bancos mais focados, seja os privados, seja o Banco do Brasil, e o nosso foco total é exatamente naquilo que ninguém toca. Então, esse é o nosso foco, e o que a gente está vendo é que o auxílio emergencial tem ajudado muito a minimizar um pouco o impacto daquela parcela da população, daquele terço da população mais humilde. Então, esse é o início, quer dizer, do ponto de vista objetivo, foco naquilo que a gente faz a diferença e deixar essa parte dos investimentos do crédito para as grandes empresas com os bancos privados e o Banco do Brasil. Pergunta, presidente, uma das questões que é uma reclamação muito recursiva é que, como a ajuda das empresas vem via bancos privados, a taxa que chega na ponta final é muito alta, até porque você tem poucos bancos no país, né, no sentido de poucos bancos muito concentrados, né? Você tem, sei lá, os 5 maiores bancos, incluindo a Caixa, com 90% do volume. Chegar a um valor mais baixo, né? Porque se não chega para o empresário, acaba rompendo aí a ideia de ajuda econômica. Sami, eu acabei não ouvindo todo a sua pergunta, mas eu entendi o caminho. Deixa eu ver se a gente está na mesma linha de raciocínio. Lembra que quando a gente assumiu, as taxas todas eram muito elevadas, em geral, e você, economista como eu, não faz sentido matemático nenhum se cobrar 14% ao mês de quem precisa num país com 3% de inflação ao ano, de juros ao ano. Mas é o que acontece, né? Menos na Caixa. A gente foi para 2,9%. E o que a gente sentiu, Sam? Várias linhas de crédito, os grandes
os bancos acompanharam. Crédito imobiliário, por exemplo, saiu de TR mais 11 para TR mais 6,50, 6,25 em algumas linhas. Então, o crédito imobiliário, onde a gente faz a diferença, a Caixa trouxe todo mundo. Porque, senão, a gente teria 95% do fluxo de crédito imobiliário, que é o crédito que, na minha opinião, é o mais importante no longo prazo. Aonde que tem uma diferença, sim? Crédito para grandes empresas, aonde nós não somos muito presentes. Mas o crédito para as pequenas empresas, microempresas, a gente já fez com o Sebrae uma linha de 7,5 bilhões, e vamos ser muito claros, você também sabe disso. Não existia crédito para pequena e microempresa antes. Então, essa pandemia, que é horrorosa, ela está trazendo algumas coisas que no futuro vão melhorar, na minha opinião, a sociedade. A digitalização, a inclusão de 30 milhões de brasileiros e o microcrédito, que é uma realidade. Agora, eu concordo com você, sim, que eu acredito que temos taxas, spreads muito elevados, e isso tem uma questão na carteira dos bancos. A carteira dos bancos brasileiros, ela não é muito grande e tem um spread maior. Você poderia ter um segundo equilíbrio, que é onde você tem, por exemplo, bancos europeus e americanos, um volume de crédito 3, 4 vezes maior e um spread muito menor. Então, esta é a pressão aonde a gente está presente. Naturalmente, a gente faz a pressão, porque, de novo, a Caixa hoje é o banco da matemática, nunca teve um lucro tão forte, soltamos outro resultado muito forte, mas eu não estou fazendo isso porque o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, pediu alguma coisa, porque eu realmente acredito, na minha experiência de economista e no mercado, que taxas menores geram maior competitividade, via um volume maior de crédito e uma inadimplência menor. Você imagina cobrar no rotativo do cartão 12% ao mês, reduzimos para 3%, a minha inadimplência caiu 70%. Então, é tudo um equilíbrio. Com uma inadimplência muito menor e um volume maior, eu consigo ter um resultado até um pouco maior. Não sei se eu te expliquei. Fui na tua direção? Eu acho que sim, nem acho que cabe à Caixa, assim, mas o ideal era ter concorrência mesmo, concorrência a taxas menores. Mas a minha pergunta é mais assim, né, que não chega essa ajuda, o governo fala, estou dando não sei quantos bilhões para o micro e médio empreendedor e não chega na ponta final por conta desses spreads. Ainda uma taxa de 3%, 2,9%, se for pensar em termos da Selic, é altíssima, né? Porque você está falando por mês, a poupança, por exemplo, paga 2,10%. Mas eu vou deixar a Caterine também perguntar, eu sei que o Mário também tem mais perguntas. Mas deixa eu só te colocar um ponto importante, sabe? Só, esse 2,9% é do cheque especial. Na parte do microcrédito e de pequena e média empresa, a gente tem taxa começando por 0,5% no mês. E para uma empresa que nunca teve crédito. Então, assim, concordo com você, as taxas são muito elevadas, a gente está mostrando matematicamente que consegue reduzir as taxas e ter lucro. Para o microcrédito, a gente tem taxas a partir de 0,5%, com funding da Caixa. E o que vai ser a revolução? A digitalização. Nós temos hoje 50 milhões de contas digitais e com a digitalização para o microempresário, nós cortamos muitos custos operacionais e eu tenho convicção que a gente também vai revolucionar esse mercado. Agora, o que acontece, né, Sandra? Tudo está acontecendo muito rápido. Então, normalmente, esse era um processo de meses. Nós começamos o auxílio emergencial em 5 dias. A lei foi promulgada no dia 2 de abril. No dia 7, a gente já tinha lançado o aplicativo. Em um dia, ele recebeu 40 milhões de cadastros. E 2 dias depois, a gente já estava começando a pagar. Então, assim, nunca teve microcrédito no Brasil. A gente está com uma pressão grande, mas eu concordo, crítica muito importante, concordo. E acho que a Caixa, aonde a gente está focado, a gente está também focado em reduzir os custos. Concordo com você.
Presidente, em relação ao crédito para empresas, o senhor comentou no começo da entrevista de que a Caixa está focada no crédito para micro e pequena empresa, e que a parte das grandes empresas ficaria com os bancos privados. Algumas semanas, o Roberto Setúbal, do Itaú, afirmou que também não fazia sentido para eles dar crédito para todas as empresas, apesar que as grandes empresas elas são responsáveis por gerar emprego, né, e também por vagas criadas em 2019. Como que fica essa situação se nem os bancos públicos e nem os bancos privados vão olhar para as grandes empresas? E em relação ao microcrédito, apenas 14% dos microempreendedores tiveram acesso ao crédito aprovado segundo o Sebrae. Por que ainda o crédito não está chegando para todos os empreendedores? Ótima pergunta, Caterine. Vou separar em duas. Se você olhar, e certamente você já olhou, o balanço dos bancos grandes, privados e do Banco do Brasil, a exposição às empresas já é muito grande. Então, eles já têm um crédito muito grande. E o que acontece? Tem uma dinâmica que ninguém sabe o que vai acontecer na pandemia. Então, e aí, de novo, cada banco fala por si. Eu posso dizer que eu vou ser objetivo com você. Tem dois segmentos que nós emprestamos para empresas grandes, sim. O imobiliário, que é o nosso coração, e nós emprestamos 43 bilhões de reais novos. Isso, nas nossas contas, evitou 1,5 milhão de pessoas ficarem desempregadas. Então, aonde a gente sabe fazer, a gente continua focado. Imobiliário. E o segundo é infraestrutura, em especial saneamento. Você vai ter 95% das empresas de saneamento no Brasil com crédito da Caixa Econômica Federal ou garantia da Caixa quando são empréstimos via funding do BNDES. Agora, importante também, Caterine, que algumas empresas já não estavam bem antes da pandemia. Então, é difícil, e aí, de novo, cada banco fala por si só, que esta pandemia gere uma demanda por consertar algo que já não estava bem. Eu acho que é claro que empresas que já não estavam bem vão ter problemas. Em relação ao microcrédito, a sua pergunta é muito importante. A gente tem a parceria do Sebrae. Eu vou lembrar que antes da pandemia era basicamente zero, chegou em 14. Nós aqui, Celso, quantas empresas a gente já emprestou? No Sebrae, mais de 6 mil. Mais de 6 mil empresas em uma semana. A gente tem quase 1 bilhão de reais. Nosso era zero. Então, em 20 dias, só com a aval dos sócios, 1 bilhão de reais. E esperamos chegar em 5 bilhões. É suficiente? Não. Mas a gente entende que 30% a 40% desse mercado será atendido rapidamente. Agora, vamos lembrar também que nem todas as microempresas têm um business, né? Às vezes, a taxa de rotatividade das microempresas em qualquer lugar do mundo é muito grande. Então, também para reforçar vocês, todos os brasileiros, a Caixa nessa gestão não fará o que fez há 10 anos atrás, quando acabou emprestando, talvez não matematicamente, precisou do Tesouro Nacional injetar 40 bilhões de reais no instrumento híbrido de capital e dívida e mais um reconhecimento do FGTS como patrimônio. Então, não adianta também a gente chegar e emprestar sem critério matemático, porque depois tem que resolver a questão da Caixa. E neste governo isso não vai acontecer. Mas tem até o vice-presidente Celso aqui, depois eu vou passar o contato dele para você e vice-versa. Eu acho que vocês podem ter acho que a gente está falando com um site sério, respeitado, não que os outros não sejam, mas a gente está falando com vocês e a gente depois vai colocar o Celso em contato com você, porque essa questão do microcrédito é muito importante e é um dos pilares da Caixa Econômica Federal. Presidente, a Caixa divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2020, teve um lucro líquido recorrente de pouco mais de 3 bilhões, que representa um recuo de 7,5% em relação ao primeiro TRI de 2019. Mas dado que a gente está numa conjuntura tão peculiar, tão inesperada, tão diferente de qualquer previsão que poderia ter sido feita no início do ano, eu te pergunto, neste momento em que nós estamos, qual é
a sua maior preocupação? A maior preocupação com relação à situação da Caixa para 2020, pensando nos resultados do banco? Ótima pergunta. Lembrando que nós perdemos 800 milhões de reais só nesse trimestre de lucro pela redução na taxa do FGTS. Caiu de 1% de taxa de gestão para meio. Se nós tivéssemos a taxa do ano passado, nosso lucro seria próximo a 4 bilhões de reais. Só que qual que é o ponto importante? O foco da Caixa é ajudar a população mais carente, tendo uma rentabilidade para que não tenha necessidade de aportes no futuro. Então, essa redução da taxa de juros gerou ampliação de carteira de crédito nesse segmento. Sua pergunta objetiva: 90% da carteira da Caixa, de 700 bilhões, estão em segmentos ou garantidos explicitamente pelo Tesouro Nacional, com títulos públicos federais, ou via o consignado INSS, que também é uma garantia basicamente do Tesouro Nacional, ou crédito imobiliário, que tem a garantia real. 10% é exatamente para micro e pequeno empreendedor, para empresas em geral. Então, nós temos a carteira mais sólida do mercado. Qual é o nosso receio? Uma crise que dure 2 anos. Porque se for uma crise de 2, 3, 4, 5 meses, ninguém vai perder a casa por causa disso. O duration, ou seja, a vida média da nossa carteira de crédito imobiliário é de 8 anos e meio. Então, uma crise de 3, 4, 5, 6 meses, ela não impacta a solidez do balanço. Tanto que nós fomos o primeiro banco a fazer uma pausa de 4 meses. 2.300.000 brasileiros, via o aplicativo, solicitaram a pausa do crédito imobiliário. E por que a gente fez isso? Porque não adianta colocar pressão nesse momento, porque vai chegar e vai ter uma inadimplência que não é real. Por quê? Porque depois a gente coloca essas mensalidades ao longo de 20 anos. Impacta pouco para a população, é em linha com o Banco Social e mantém a Caixa com esse banco sólido. Outros 2 pontos que são importantes, Doni, são os seguintes. Mesmo com toda essa questão social, nós somos o banco com maior índice de Basileia, ou seja, mais sólido do ponto de vista de análise de capital, e com maior índice, é um índice LCR, é um índice de liquidez de quase 500%. É um índice muito 500 vezes, é um índice assim, que não existe. Ou seja, a Caixa tem todo o capital, todo o dinheiro para ajudar o Brasil nesse momento. Agora, o que eu não vou fazer? Eu não vou emprestar para empresas ou segmentos que a gente não entenda. Por quê? Emprestar sem um racional matemático significa, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, o governo ter que injetar dinheiro na Caixa. Por outro lado, segmento que a gente conhece, imobiliário, 43 bi imediatamente. Segmento que nós conhecemos, auxílios emergenciais. Estamos pagando 60 milhões de pessoas e tem um custo. É um custo que é pago, etc. Mas o que acontece? Todo mundo hoje focado na rede em ajudar a população mais carente. Aí eu vendo menos seguros, cartões de crédito e créditos em geral. Então, isso é o equilíbrio de um banco social. Eu acho que essa é a resposta, então, do ponto de vista. Nós temos uma tranquilidade, na verdade, grande do ponto de vista de solidez e não temos nenhum tipo de grande problema, a não ser que seja uma crise que dure 2 anos. Mas durando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, o balanço da Caixa está muito sólido e temos muita liquidez. Presidente, eu queria perguntar sobre o FGTS. Então, o que me consta, a partir de junho agora, vão poder sacar até R$ 1.045. Não há previsão de uma liberação maior, né? E eu queria saber por que não pode liberar mais o FGTS. Porque, no meu entendimento, o FGTS é um dinheiro que é do trabalhador e que é sequestrado aí por fica nele, mas ele não pode sacar. Por que a gente não libera? É uma pressão do setor imobiliário? O que acontece? Por que não pode liberar o FGTS inteiro, por exemplo, o trabalhador que é de direito? Sabe, aqui é o seguinte, 90
do valor do FGTS. Ah, eu não tenho os dados todos de cabeça, mas... A maioria vai conseguir sacar. Eu tenho esse número. Isso, mais ou menos 10%. Somos pessoas como nós. Então, de fato, a grande maioria dos 500 bilhões é uma parcela muito pequena, que hoje não vai ter necessidade dos demais. Então, de novo, isso você sabe muito bem, fica na mão do Ministério da Economia, sim. Nós operacionalizamos. Então, o que acontece? O 1045 foi o equilíbrio encontrado pela economia para que não tenha um impacto no balanço inteiro do FGTS. Agora, o que eu posso te dizer é que o programa hoje de habitação Minha Casa Minha Vida, que vai mudar, nós temos total tranquilidade de manutenção. Então, não é por causa dessa questão do Minha Casa Minha Vida, é muito mais porque foi o equilíbrio que o Ministério da Economia encontrou. Agora, nada impede, e de novo, sabe, isso é uma decisão 100%. Sim, eu sei. Mais uma... Se a questão ficar muito grave, de novo, é uma reavaliação, porque a gente acabou de pagar o saque imediato, que foi agora, acabou em março, 31 de março, né, de setembro até 31 de março. Então, acabou há um mês e meio. E lançaram já um segundo saque. Então, economicamente, o Ministério da Economia vai avaliar e, se houver uma necessidade, eles avaliam. Agora, nós devemos começar, de novo, quem define a data é o Ministério da Economia. O que a Caixa vai fazer é pagar escalonado por mês de aniversário. Para quê? Não ter aquela questão das filas, mas, de novo, quem define é o Ministério da Economia. Presidente, em relação a financiamento imobiliário, o senhor citou agora há pouco que foram cerca de 2 milhões de pedidos para cancelar, né, os pagamentos, para poder adiar essas parcelas. Isso. Pausa de 4 meses. Isso. Algumas pessoas comentaram que há ainda uma dificuldade para prorrogar essas parcelas, né? E em relação a essa conta, quando a pessoa adia a parcela do financiamento, isso pode, de alguma forma, aumentar a inadimplência no crédito imobiliário? Ótima pergunta. Se vocês tiverem alguma pessoa que tenha dificuldade, eu peço para que vocês enviem os nomes das pessoas que nós vamos entrar em contato. Pelo aplicativo, um app de crédito imobiliário que você consegue na Caixa. Pega, Celso, depois o nome do aplicativo que eu vou falar aqui no ar. Mas é muito tranquilo. De novo, 2,3 milhões já pediram. Então, via um aplicativo, entrando no site da Caixa Econômica Federal também você consegue pedir. E nós vemos o seguinte, a gente acredita que o impacto é muito pequeno. A maior parte é exatamente da habitação popular. Então, o impacto foi muito maior nas faixas do Minha Casa Minha Vida, mas já se estabilizou. A gente teve isso em 5 dias. Aplicativo Habitação Caixa. Então, deve ter também no Android, basicamente 97% dos nossos clientes usam Android, ou da Apple também, mas para ser objetivo, não esperamos um impacto relevante. O maior impacto foi na habitação popular, mas já estamos vendo o contrário. Estamos vendo pessoas querendo voltar a pagar, até porque há essa questão sempre de sensibilidade em relação ao imóvel. Não vemos esse impacto como relevante, estamos muito tranquilos. O que acontece, já também avanço para vocês. Se houver necessidade de fazer a pausa de 5 meses, nós faremos. Porque, de novo, o crédito imobiliário, nós estamos emprestando até 35 anos. É o bem principal da pessoa. Então, a não ser que aconteça um colapso na economia de 2 anos, nós não vemos nada de tão relevante. E não tem problema nenhum num crédito de 35 anos, com duration de 8 anos e meio, você fazer essa pausa de 4 meses. Nós não vemos e realmente, certamente vai ter uma provisão maior, isso é claríssimo, mas é uma provisão que nós já fizemos no balanço do primeiro tri e já vimos uma reversão. Então, a gente já está vendo agora uma melhora do que aconteceu
nos últimos 15, 20 dias. Por quê? Porque houve uma estabilização, acho que as pessoas estão um pouco mais seguras. Obviamente, temos essa pandemia, mas há 2 ou 3 semanas atrás havia uma questão uma preocupação muito maior e mais generalizada. Talvez porque algumas pessoas estejam voltando ao trabalho, talvez pelas medidas do governo de ajuda. Certamente não é perfeito, certamente pode melhorar, mas várias empresas, o setor imobiliário é um exemplo, estão recebendo ajuda e estão conseguindo operar. Presidente, uma pergunta. Segundo o Dataprev, pelo menos 80 milhões de brasileiros precisam de auxílio emergencial. E aí eu faço 2 questões. Primeiro, se você acha que o volume de auxílio dado até agora, as medidas têm sido adequadas, suficientes, principalmente, e mais do que isso, qual que é, segundo o Instituto Datapedro, a probabilidade de precisar prorrogar a entrega de auxílio emergencial para a população? Doni, nós já temos 59 milhões de pessoas aprovadas pela Dataprev e Ministério da Cidadania. Então, neste mês, nos próximos 10 dias, 59 já receberão e existem hoje 9 milhões sendo analisados. 4 milhões e 600 que se cadastraram pela primeira vez e outros 4 milhões e 600 que se cadastraram, tiveram negado, estão se cadastrando pela segunda ou terceira vez. Então, são mais 9 milhões de pessoas a serem analisadas. Uma parte disso será aprovado certamente, então já passaremos de 60 milhões. O número exato também depende da lei, porque você pode ter pessoas, vou te dar um exemplo muito simples, pessoas que receberam mais de R$28 mil em 2018 estão fora, mas às vezes teve um colapso, teve uma crise muito grande e hoje, em 2020, ela precisaria, mas nós sempre seguimos a lei. Então, existe uma diferença também em relação a quem que pode efetivamente receber. Agora, 60 milhões de brasileiros adultos, porque também tem que ser acima de 18 anos, é mais de 1/3 da população adulta do Brasil, que é ao redor de 150 milhões. Então, nós estamos falando daquele terço mais carente. Acho que vai ter mais 60 milhões, eu não quero te dar um número, porque, de novo, não depende da gente. Em relação à extensão, isso é uma definição do ministro Paulo Guedes, que idealizou o programa, inclusive, o chefe, o presidente Jair Bolsonaro, e de quem, de fato, é o responsável, que é o ministro da Cidadania, o ministro Onyx. Então, é uma decisão deles. O que eu posso te afirmar é que, dado que nós já temos ela muito bem organizada, tanto é que não temos mais as filas nem de perto que eram antes, a Caixa operacionaliza o tempo que for, com muita tranquilidade, porque nós já temos esse know-how e a tecnologia muito avançada. Agora é uma decisão do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes e do ministro Onyx. Presidente, a questão das fraudes, né? Foram apontadas aí fraudes, e a gente sabe que é difícil conter fraudes, a gente está tentando fazer tudo digital, como você disse, as pessoas, muita gente não era bancarizada. O que vocês estão fazendo para conter isso e para acelerar? Porque na primeira parcela teve complicações, não só de fraudes, como de morosidade, né? Não estou querendo culpar exclusivamente a Caixa, mas a gente sabe que o sistema ainda está longe de ser o ideal, né? Sami, assim, já está muito melhor. Lembrando que nós pagamos 50 milhões de pessoas em 20 dias. Eu não conheço nenhum país do mundo que fez isso. Os Estados Unidos, pelo que eu saiba, está mandando cheque. O cheque está voltando. Então, assim, houve filas. E como é que as filas existiram? Quando nós montamos o programa e recebíamos da Dataprev e pagávamos tudo de uma vez. O que aconteceu? Teve um dia que a gente pagou 8 milhões de pessoas. É impossível pagar 8 milhões de pessoas sem ter fila. Isso nós mudamos. Então, agora, nós já pagamos até hoje, em 4 dias, 20 milhões de pessoas. Mas 10 milhões, que é mais ou menos o número máximo que nós temos, estão recebendo em dinheiro, 2,5 milhões por dia, e os outros 10 milhões tiveram o depósito na sua conta digital
e assim que terminar o pagamento do Bolsa Família, que é sexta-feira da semana que vem, começam a poder sacar. Aí você me pergunta, Pedro, por que você não junta todo mundo? Sabe? Até te convido para ir, já fui mais de 50 agências só na pandemia, de 500. Se você for, você vai entender o que eu estou te falando. Assim, Essas pessoas não conseguem sacar, porque assim, elas já receberam dinheiro. Então, 10 milhões de brasileiros hoje já têm o dinheiro na conta digital. O que está acontecendo? Ela pode comprar em mais de 1000 sites, pode pagar contas e, em breve, poderá usar, inclusive, nas maquininhas, nos adquirentes. Então, ela vai poder, por exemplo, ir no supermercado e comprar como se fosse um cartão de crédito normal. Isso tudo, sabe, em 20 dias, em 30 dias. O que eu estava querendo saber, assim, primeiro das fraudes, né, um comentário adicional, e os problemas, né, o aplicativo falou, você não precisa ter internet, as pessoas não conseguiam baixar, teve muita... Eu quero saber o número de reclamações, se já estão baixando, nesse sentido, porque é uma pergunta comum, não só do nosso público, mas em geral, né? Se você olhar no Google, as pessoas falando muito sobre isso. Isso, né? Nós temos 100 milhões de pessoas cadastradas. O aplicativo do Caixa Tem teve 96 milhões de CPFs únicos que baixaram em 25 dias. O do auxílio emergencial, 85 milhões. Então, certamente, logo depois de criar, o auxílio emergencial nunca teve problema. O do Caixa Tem, sim. Então, em 15 dias, foi um problema, porque foi muito acima da capacidade. O Caixa Tem. Do Caixa Tem, porque o Caixa Tem é o que faz a movimentação. Nós tínhamos uma expectativa de 1 milhão de pessoas, e só no primeiro dia, quando a gente liberou o cadastramento, se cadastraram 40 milhões de pessoas. 40. E a gente, 2 dias depois, já estava pagando 2,5 milhões. Então, sim, nos primeiros 15, 20 dias, nós tivemos uma demanda 40 vezes maior do que a gente esperava. Mas isso já está normalizado. Agora, certamente, existe um problema, sim. Tem muitas pessoas que não têm celular. Tem pessoas que não têm conhecimento para mexer no celular. É isso que eu estava te dizendo. Nós temos que ajudar as pessoas a sacar no ATM. E vou te dizer que deve ter 5 milhões de pessoas, pelo menos, que não sabem ler nem escrever. Então, é difícil para eles. Porque você imagina uma pessoa... Então, assim, o que acontece? É um trabalho longo, é um trabalho de ensinamento, de ajuda, de educação financeira, de educação digital, de educação... Vai mudar a vida dessas pessoas, na minha opinião. Agora, para fraude, para ser bem objetivo, nós tivemos... a gente estimou o número de fraudes e foi só 25% desse número. Então, do ponto de vista operacional, temos 1/4 das fraudes que esperávamos. Do ponto de vista cadastral, existem sim algumas fraudes. Lembrando que foram 100 milhões de cadastros, 60 milhões aprovados. Esta operação é realizada pela Dataprev, muito bem, inclusive, pelo Ministério da Cidadania. Então, a questão dos cadastros ela é feita pela Dataprev. A questão da operação pela Caixa. Então, objetivamente, aonde que as nossas fraudes a gente tenta evitar? Clonagem de cartão, alguém pegando a senha, por exemplo, que é comum. A maior parte das fraudes, o que eu já te digo, é um familiar pegando a senha, normalmente uma pessoa mais idosa, e sacando, e quando a pessoa vai sacar, ela vê que alguém sacou por ela, só que ela não sabe. Então, nós temos, inclusive, filmagem. Já comprovamos que é alguém ligado à família muitas vezes. Não estou dizendo que essa é a única maneira, mas é 25% do que esperávamos. Em relação aos cadastros, de novo, no universo de 100 milhões e 60 milhões aprovados, é uma parcela pequena, mas certamente, você está certo, existe, e o governo, a Dataprev, o Ministério da Cidadania e a Caixa vão agir sempre para reduzir. Agora, as filas hoje são uma fração pequena do que eram. Já pagamos em 4 dias 20 milhões de pessoas, mais 10 dias vamos chegar aos 60 milhões. E lembrando que nós estamos operando no sábado, todos os sábados, nos feriados. Tinham falado que São Paulo ia realizar o feriado, a gente foi o primeiro banco a falar que não ia ter feriado para a gente. Então, é um aprendizado. E, para finalizar,
para reduzir ao máximo as filas, nós separamos o saque em dinheiro dos dois grupos mais carentes, do Bolsa Família e das pessoas que não tinham conta em banco nenhum, porque nós achamos 25 milhões de brasileiros que nunca tiveram conta, que nunca tiveram em programa social nenhum, nem no Bolsa Família. Quer dizer, nós achamos pessoas mais carentes do que as pessoas do Bolsa Família. Então, é muito novo para todo mundo. E, de novo, também para finalizar o meu ponto, eu quero pedir a vocês todas as críticas, as sugestões que vocês recebam dos assinantes, dos clientes de vocês, por favor, nos remetam, porque a gente sempre vai tentar resolver, melhorar, e é bom essa comunicação com vocês. Presidente, o senhor comentou no começo dessa entrevista que o objetivo da Caixa é poder atender especialmente a população vulnerável. Temos alguns casos, por exemplo, de mães solteiras e moradores de rua que tiveram o CPF clonado ou utilizado por outra pessoa, então quando a pessoa vai retirar o auxílio não consegue mais. Como essa questão da vulnerabilidade muda para cada estado? Como a Caixa vai se preparar para resolver essa situação? Ou talvez vão descentralizar falando com governadores? Tem algum posicionamento sobre isso? Nós já temos 1.130 prefeituras que já têm uma parceria total com a Caixa. Mais do que isso, ontem eu fui aqui em Brasília, mais um dia de pagamento, e na agência que eu fui, do lado, é o centro aqui das pessoas que têm algum tipo de problema com drogas. Pessoas que receberam auxílio. Tanto que teve, à noite, quebraram o vidro da agência, né, por alguma questão. Então, existe sim um acompanhamento. Agora, de novo, vai ter sempre algum tipo de problema que nós vamos ajudar. Esta questão, nós temos sim, em especial das prefeituras, que têm a relação mais próxima com as comunidades, sempre conversamos, pedimos ajuda, fizemos inclusive uma carta formal naquele momento das filas maiores, e essas 1.130 são as que formalizaram uma ajuda. Fora todo mundo quer ajudar. Mas esse é um ponto. Agora, de novo, em relação a cadastro, a gente não consegue, porque é uma prerrogativa da Dataprev, né, de analisar. Em relação à ajuda, nós temos centros, CRAs, tem uma série de serviços locais, mesmo comunidades, igrejas, etc., que ajudam a cadastrar, e mesmo dentro da Caixa. A gente nunca vai deixar ninguém sem ajuda. Agora, são números que mostram a vulnerabilidade de uma parcela relevante dos brasileiros. De novo, 60 milhões de brasileiros já estão recebendo o auxílio. É um número inimaginável. Quando nós começamos, no começo de abril, o número que se falava era de 20 a 25 milhões. Ninguém nunca falou de 60 milhões. Então, o que nós estamos descobrindo? Um número muito maior de pessoas vulneráveis e que estavam fora das estatísticas do governo. Nós colocamos na estatística do governo pelo menos 25 milhões de pessoas. Presidente, uma última pergunta. O IPO da Caixa Seguridade, que era o mais esperado para esse ano, realmente vai ficar para depois? E se sim, qual é a nova estimativa, a nova previsão? Doni, nós estamos preparados. Só que quando nós fizemos o primeiro file, já tinha uma demanda praticamente para o book inteiro antes de começar. Eu mesmo fui para os Estados Unidos a trabalho na época do Carnaval aqui no Brasil, estava trabalhando lá, um interesse total, já tinha 2 ou 3 vezes a demanda do book, e inclusive interrompemos no meio de março, quando ficou claro os efeitos da pandemia. Nós, naquela época, a Bolsa estava entre 115 e 120 mil pontos. Agora está 75, hoje eu acho que está 80, 82. Não há a menor possibilidade de nós realizarmos uma abertura de capital sem um preço coerente. Agora, assim que o mercado voltar, nós voltaremos. Temos 2 IPOs preparados, da Caixa Seguridade e da Caixa Cartões. Estes são os maduros. Os outros 2, da Caixa Assets, gestão de patrimônio, e das loterias, eles ficam certamente para o ano que vem, sendo que da Caixa Loterias nós precisamos de uma regulação, potencialmente até uma medida provisória, uma lei,
porque hoje nós somos monopolistas no serviço de loterias. Então, há uma dúvida se nós podemos abrir o capital e vender uma parte da empresa. Então, loterias é uma questão simples. 100% business pronto, é mais essa questão jurídica. Asset é o que está menos pronto, porque temos a separação ainda da empresa. A Caixa Seguridade já tem balanço desde 2015, cresce a cada trimestre, cresceu de novo como market share, é a empresa de seguros que mais cresce no Brasil. E a operação de cartões, Nori, a gente acabou de ganhar 50 milhões de cartões. Olha que coisa de maluco. Nós tínhamos só 5 milhões de cartões de crédito e agora nós temos 50 milhões de cartões de débito. Então, também é isso que eu falei no começo. Essa pandemia é uma crise da nossa geração, mas ela vai permitir também que, nesse caos, a gente tenha melhoras. A gente colocou 25 milhões de pessoas no radar, inclusão social, digital e econômica, e estas pessoas são clientes da Caixa. Certamente, dentro desses 50 milhões de cartões efetivos, mesmo que 10% virem cartões de crédito, nós dobramos a nossa base. Então, dentro disso, também quando nós formos para a abertura de capital, teremos empresas mais fortes. Mas, para finalizar, acho muito importante que a Caixa dialogue mais com o mercado. Vocês fizeram várias perguntas interessantes aqui. E é muito importante que a Caixa sempre fale com o mercado. Por quê? O mercado, os acionistas, têm uma tensão natural, dado que você é acionista, e se o management não faz uma coisa correta, a ação cai. Se ele faz uma coisa correta, a ação sobe. Na minha opinião, que foi muito tempo do mercado, esta é a melhor maneira de gerar governança corporativa para que a Caixa, depois desse governo, não tenha problemas que teve antes desse governo. Então, muito obrigado a todos vocês, gostei bastante, e muito obrigado a todos os ouvintes de vocês, seus assinantes. Muito obrigado. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, muito obrigado pela gentileza de conceder essa entrevista aqui ao Invest News. Valeu. Obrigado. Tchau, presidente. Obrigado. Valeu, pessoal. Desculpa aí pelo atraso e abração para vocês, hein? Tamo junto. Valeu, grande abraço. Já falei com o Celso aqui, ele vai te dar o contato sobre a questão do microcrédito, tá bom?